E aí pessoal, tudo bom com vocês? Infelizmente hoje eu não tô aí com todo mundo, né? Eu imaginei que a igreja aconteceria no sábado, na sexta, aí por conta disso eu acabei não conseguindo falar com vocês, né, ao vivo. E hoje eu tô em Palmares, então agora, na verdade eu tô gravando isso na sexta-feira à noite, tô em Bizeiros ainda. Mas amanhã de manhã, bem cedinho, às 6 da manhã, eu tô viajando para Palmares. E quando vocês estiverem reunidos aí, eu vou estar na correria do plantão, né? Que é a parte da manhã, é uma parte bem agitada. Então eu queria deixar para vocês uma reflexão, uma meditação breve, o meu compartilhar, já dizendo que eu queria muito estar com vocês. Eu realmente peguei esse plantão extra no sábado para poder livrar o último sábado, o último final de semana no mês de julho, então foi uma troca. Como o último final de semana do mês de julho é o final de semana que eu ministro aula do processo de vida, né? Então ninguém quer pegar final de semana. Eu tentei, inclusive dia 8 e 9 agora, que é o dia do PNL, eu tô vendo com outro amigo que sempre pede para que eu pegue plantão para que ele vá por mim, né? Nada mais justo, eu sempre pego o extra dele do que ele me ajudar dessa vez, mas nem ele vai poder, aparentemente. E eu tô pensando em alguma possibilidade para não deixar de ir pro PNL. E como o último final de semana também vai cair, né, no domingo, o último final de semana dessa semana ninguém queria, aí uma oportunidade que surgiu foi trocar esse sábado pelo último final de semana de julho, para que eu possa estar com a turma do Processo de Vida no 2. E é isso. O que eu estava meditando hoje, pessoal, para compartilhar com vocês, é uma realidade que eu tenho percebido muito forte com relação a essa agenda que tem LGBTQIA+, já estão agora LGBTQIA2+, né? E tá tendo o mês do orgulho LGBT, e tá tendo, enfim, marchas em vários estados, principalmente nos Estados Unidos. E é uma coisa assim que eu tenho visto que tá totalmente fora de um padrão, né, do que já é normal, né? A promiscuidade, essa libertinagem, atos até que eu diria que são até pedófilos, homens e mulheres desnudas dançando, rebolando com seus órgãos genitais à mostra para crianças, né? Enfim, algo totalmente que eu nunca imaginei sinceramente ver de uma forma explícita assim como a gente está vendo hoje, né? Algo que se falasse para mim quando eu era criança que isso, enfim, adolescente, isso iria acontecer, eu diria, rapaz, eu acho muito improvável. Eu sei que a iniquidade vai aumentar, mas nesse ponto, sem um tipo de crítica social, pelo menos, eu não imaginei, mas os pais levam seus filhos para verem homens pelados, enfim, situações mais decorosas que certamente vocês devem estar por dentro do que está acontecendo e sendo naturalizado, normalizado, né? As pessoas que são extremistas é o casal, o homem e a mulher, que querem cuidar da sua família e a igreja, mas pais irresponsáveis que levam seus filhos para verem esse tipo de perversidade é considerado uma atitude normal, né? E eu estava lendo hoje e falou muito acerca disso. Eu tentei ver justamente profecias acerca dos últimos dias. E Joel, capítulo 3, o verso 1 e 2, diz assim. Joel, capítulo 3, eu vou ler a partir do 1. É quando o Senhor, né, ele julga as nações por conta da sua perversidade. Está falando aqui, o contexto de Joel fala muito sobre a questão do dia do Senhor. Então, Joel capítulo 1 fala muito sobre a questão da destruição, o mundo em destruição, fala sobre um grande exército que vem como gafanhoto, que na frente desse exército tem como se fosse o Éden, e atrás dele, quando o exército vai passando, fica como um deserto desolado. E a gente vê justamente a mão de Deus pesando sobre a iniquidade, sobre o mundo vil que persegue Jerusalém e vai contra o povo de Deus, enfim. Então, nesse momento, a gente vê
justamente um decreto de Deus de punição, de ira, de julgamento sobre as pessoas que vivem de forma dissoluta. E nesse capítulo 3, que é o último capítulo de Joel, é um livro bem pequeno, diz assim: sim, naqueles dias e naquele tempo, quando eu restaurar a sorte de Judá e de Jerusalém, reunirei todos os povos e os farei descer ao vale de Josafá. Ali os julgarei por causa da minha herança, Israel, o meu povo, pois espalharam o meu povo entre as nações e repartiram entre si a minha terra. Ou seja, Deus está dizendo que os inimigos, né, seriam julgados nesse vale, no vale de Josafá, e ali eles seriam julgados por conta do que fizeram a herança do Senhor, que é Israel, né, que foram espalhados entre os povos, enfim. Vejam que o verso 3 diz, capítulo 3, verso 3: tiraram sorte sobre o meu povo e deram meninos em troca de prostitutas, venderam meninas por vinho para se embriagarem. Que é que vocês têm contra mim, Tiro, Sidom e todas as regiões da Filícia? Vocês estão me retribuindo por algo que eu lhes fiz? Se estão querendo vingar-se de mim com agilidade e rapidez, me vingarei do que vocês têm feito. Pois roubaram a minha prata e o meu ouro e levaram para os seus templos os meus tesouros mais valiosos. E aí, essa parte aqui me pegou quando assim: tiraram sorte sobre o meu povo e deram meninos em troca de prostitutas e venderam meninas por vinho para se embriagarem. É uma visão, né? A gente pode pensar na perseguição judaica, quando no Holocausto as pessoas eram levadas para campos de concentração, enfim, eram consideradas como menos do que nada. Mas quando falou aqui meninos em troca de prostitutas, eu fiquei muito pensativo com relação ao que está acontecendo agora com essa questão do LGBT, né? Está se trocando a pureza das crianças e a pureza de uma moralidade, de valores, por prostituição, né? Por nada. As crianças, elas são alvo desse movimento que busca justamente transtornar e transformar. É uma agenda que tenta justamente transtornar a cabeça dessas crianças para que elas possam, de alguma forma, se converterem a esse movimento, né? Teve um relato, uma mulher escreveu um livro, uma pesquisadora, ela meio que se infiltrou em grupos LGBT com relação à base trans, transformação de crianças, da sexualidade, etc., para ver como é que se dava. E ela viu testemunhos de, por exemplo, um casal, um pai, ter percebido que um bebê de 2 meses era trans. Então, como eles vão perceber isso, eu não tenho a noção, a mínima ideia, senão a loucura de uma mente distorcida que quer, na realidade, impor um estilo de vida diferente para crianças, né, para serem doutrinadas. E é isso que estão fazendo. Não apenas com o povo de Deus, mas com as nossas crianças, né? Por isso é muito importante eu, como pai, saber educar muito bem Lucas, Laís também, Mateus, saberem educar sua filha, se quiserem ter outro também, Helena também ser bem educada por Paula. Então, tenho certeza que daqui a alguns anos, Luísa vai ser vítima desse tipo de imposição da sociedade, de alguma forma, que se ela discordar, né, sofrer algum cancelamento, e que sejamos cancelados, porque a Bíblia diz assim, ó, quando Deus ele vai derramar o seu castigo, ele fala justamente sobre o peso da mão do Senhor, né? Ele diz assim: lancem a foice, pois a colheita está madura, tal, assim, multidões, verso 14, multidões no vale da decisão, pois o dia do Senhor está próximo, no vale da decisão. O sol e a lua escurecerão e as estrelas já não brilharão. O Senhor rugirá de Sião e de Jerusalém levantará a sua voz. A terra e o céu tremerão, mas o Senhor será um refúgio para o seu povo, uma fortaleza para Israel. Então vocês saberão que eu sou o Senhor, seu Deus, que habita em Sião, o meu santo monte. Jerusalém será santa, e os estrangeiros
jamais a conquistarão. Naquele dia os montes gotejarão vinho, enfim, ele vai falando. E a consequência para aqueles que foram contra o Senhor é: mas o Egito ficará desolado. Edom será um deserto arrasado por causa da violência feita ao povo de Judá, em cuja terra derramaram sangue inocente. Então é essa a expectativa e a esperança. Quando o céu e a lua se escurecerem, né, é o que diz o verso 14, 15, as telhas já não caírem, isso fala sobre a volta de Jesus. Quando Jesus voltar, nós ainda temos uma esperança até lá, que é justamente o refúgio que nosso Deus é para nós, né? Então a gente vai ver que, por mais que a gente possa sofrer, eu acredito que os próximos anos vão ser anos sombrios para o cristianismo no mundo, mas o texto diz que o Senhor rugirá de Sião, né? Ele é o leão da tribo de Judá e ruge, protegendo o seu povo. De Jerusalém levantará a sua voz, o céu e a terra tremerão, né? Quando o Senhor fizer dessa forma, quando ele rugir, o céu e a terra vão tremer, e certamente os seus inimigos também, aqueles que estão odiando o Senhor, eles vão tremer, mas nós estaremos seguros, porque o Senhor é o nosso refúgio, ele é a nossa fortaleza. Mas diante de tudo isso, Deus ainda traz para nós uma forma de lidar, né? Ele não diz para a gente odiar essas pessoas, ele não diz para que a gente vá de alguma forma fazer alguma retaliação, mas o que chama a atenção ainda nesse livro é no capítulo anterior, que diz assim: agora, porém, capítulo 2, verso 12: agora, porém, declara o Senhor, voltem-se para mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. Rasguem o coração e não as vestes. Voltem-se para o Senhor, para o seu Deus, pois ele é misericordioso e compassivo, muito paciente e cheio de amor. Arrepende-se e não envie a desgraça. Talvez ele volte atrás, arrependa-se e ao passar deixe uma bênção. Assim vocês poderão fazer ofertas de cereal e ofertas derramadas para o Senhor, o seu Deus. Toquem a trombeta em Sião, decretem jejum santo, convoquem uma assembleia sagrada, reúnam o povo, consagrem a assembleia, juntem os anciãos, reúnam as crianças, aquelas que mamam no peito, até os recém-casados deixem os seus aposentos, que os sacerdotes que ministram perante o Senhor chorem entre o pórtico do templo e o altar orando: poupa o teu povo, Senhor. Não faças da tua herança motivo de zombaria e de piada entre as nações, porque se haveria de dizer entre os povos: onde está o Deus deles? Então o Senhor mostrou zelo por sua terra e teve piedade do seu povo. O Senhor respondeu ao seu povo: estou lhe enviando trigo, vinho novo e azeite, o suficiente para satisfazê-los plenamente. Nunca mais farei de vocês motivo de zombaria para as nações. O contexto dessa passagem é um chamado de arrependimento, obviamente, no que eu acabei de ler, não para esses povos que venderam o povo de Deus e estavam perseguindo, não. É um chamado de arrependimento para o próprio povo de Deus, que se desviou, assim como aconteceu muitas e muitas vezes no Velho Testamento, do povo virar as costas para o Senhor e passarem por situações difíceis por conta disso. Mas a reflexão que eu faço aqui é que o Senhor chama sempre pessoas ao arrependimento. Nós não sabemos quem serão as pessoas chamadas por Deus, nós não sabemos como elas estão vivendo hoje, né? Pessoas que às vezes declaram seu amor a Satanás, mas que o Senhor pode chamar, pode tocar de alguma forma e elas podem se converterem e serem salvas. Nós não sabemos e por conta disso devemos orar, inclusive por aqueles no momento em que estiverem nos perseguindo. Nós não sabemos quem são e como estão vivendo agora, por isso nós devemos agir com amor, né? Por mais difícil que possa parecer, em meio à provação, à perseguição, em meio à luta, em meio ao escárnio, enfim, a perseguição, nós devemos apontar para essas pessoas, não um olhar com ira, mas um olhar com graça, com amor, com misericórdia, né? Apontando para elas a necessidade de arrependimento,
mas apontando também a existência de um Deus que perdoa. Então, que nós possamos estar consolados, sabendo que Jesus é aquele que virá em breve para resgatar o seu povo desse mundo vil. Nós devemos estar confiantes que existirá vingança a todo sangue inocente que for derramado, toda iniquidade realizada contra os filhos de Deus será compensada. A vingança não é nossa, mas a Bíblia diz: a mim pertence a ira, né? Diz o Senhor. E nós devemos agir de que forma? Amando, perdoando e agindo de misericórdia com todos aqueles que podem agir a favor de nós e contra nós também, né? Respondendo sempre o mal com o bem, amando apesar de todas as adversidades. Que Deus possa estar com vocês. Eu lamento muito não poder estar aí. Deus sabe do meu coração, mas que de alguma forma possa ter contribuído para o culto de hoje, que vocês possam continuar compartilhando e que Deus se faça presente aí com vocês. Orem por mim e até mais. Deus abençoe.